Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade, mais este ensejo que nos permite aqui estarmos reunidos no clima da fraternidade, do entendimento, para estudarmos um assunto muito importante que o Espiritismo nos ajuda a compreender, o livro Gênesis de Moisés. Que nós possamos extrair os melhores ensinamentos, o melhor entendimento, e que principalmente esses ensinamentos possam ser úteis no nosso dia a dia, para que nós possamos irradiá-los pelos exemplos, pelas palavras, pelos comportamentos, aos irmãos da humanidade que ainda desconhecem esses ensinos e que deles necessitam. Pedimos a Ti o amparo, a orientação, a inspiração para todos nós, o amparo para toda a humanidade, luz e paz nos corações, para que possamos, todos nós, fazer com que a Terra avance, se transforme, se eleve na hierarquia dos mundos, transformando-se naquele Éden que todos nós almejamos, que assim seja. Muito bem, então, dando prosseguimento aí ao nossos estudos aqui da segunda-feira, livro de Gênesis, capítulo 2, hoje a partir do versículo 9. Vamos lá então. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem, então, o versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Nós vamos lembrar que o Senhor Deus que faz brotar da terra é o eu, cada um de nós, o eu pensante, consciência, na pauta das escolhas, das ideias às quais nós aderimos, utilizando o nosso livre-arbítrio, a capacidade de raciocínio, de discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, nós então vamos fazer brotar da terra do coração os valores que vão servir de
a alimentação. Por isso é que nós temos estudado esse assunto, que temos estudado, para que nós melhoremos a nossa produção no dia a dia, para que a nossa produção seja uma que vai ser ingerida por aqueles que estão próximos de nós, seja uma produção adequada, própria para o consumo do próximo. É porque o que sai representa o exemplo que arrasta, a palavra que induz, o pensamento que atrai. Então nós temos 3 componentes que saem. O pensamento que atrai, vamos lembrar que no livro dos Espíritos, aprendemos lá na 467, se não me engano, que o pensamento atrai e o desejo chama. Então o pensamento atrai os espíritos desencarnados e ele também exerce influência sobre os encarnados. A palavra induz, a palavra tem uma força indutora, tanto a palavra quanto o pensamento, eles são carreados pelo nosso fluxo vibratório, magnético, energético, que qualifica que é o corpo dos sentimentos, das emoções, dos desejos, e dá uma qualificação. Aí, quando eu falo qualificação, estou entrando no mérito da qualificação. É o sentimento que qualifica, até porque aprendemos que o sentimento gera o pensamento. Então, o sentimento está na base. E o exemplo arrasta. Então, o pensamento é uma carga magnética, a palavra tem força de indução e o exemplo arrasta. Então, toda árvore agradável à vista, então é a árvore que agrada aos desejos de acordo com a nova mentalidade. Então aqui nós estamos buscando elaborar uma nova mentalidade. Então o Senhor Deus aqui é o Senhor Deus legítimo que fez brotar da terra. Aí a terra, plano físico. Nesse caso aqui, não estamos falando dos vegetais. Estamos falando de pessoas. Então o Senhor Deus fez brotar da terra. Lembrando que o homem veio do pó da terra, já estudamos isso aqui. Evoluiu desde o princípio inteligente, aproveita as formas, desde o átomo, passando pelo vegetal, animal e culminando no hominal. Então, é o Senhor Deus que fez brotar da terra a vida, os seres biológicos, que vão ser os envoltórios dos espíritos em evolução. Inicialmente o princípio inteligente, posteriormente o homem formado. E o Senhor Deus fez botar da terra, então, no sentido simbólico, o que significa isso? Que o Senhor Deus aqui permite a nossa reencarnação. O mergulho no novo corpo físico. Uma nova existência na terra. De um corpo que tem as suas origens no pó da terra. Então o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore, que é cada um de nós. Cada um de nós é agradável à vista para um determinado grupamento, para determinados espíritos, segundo o que nós irradiamos. Por isso que é importante, da nossa parte,
no dia a dia, uma ação qualificada pelos ensinamentos espíritas. O que foi, minha amiga Florinda? É porque a árvore é o símbolo da árvore aqui, né? Do espírito das pessoas. É, isso, né? Então, quando Jesus fala de árvore, nos seus ensinamentos simbólicos, não está falando de árvore vegetal, está falando dos espíritos e das pessoas, porque o sistema é semelhante. Nós já falamos aqui, vamos da fotossíntese. Exatamente, processo. porque a árvore, ela sintetiza a luz, transforma essa luz em clorofila, aí vem as flores, vem os frutos, casa-se com a seiva que é retirada do solo. O solo aí simboliza o nosso subconsciente, as suas emersões naturais, os instintos, as emoções, as ideias. Então representa a seiva, vamos colocar assim a seiva. E a luz que nós estamos sintetizando para se associar a essa seiva, e transformar essa seiva, é aquela luz do princípio, haja luz e houve luz. E quando Jesus se apresenta, ele diz, eu sou a luz que vinha ao mundo. Então é Jesus, o sol das almas. Nós estamos buscando, então, assimilar essa luz, sintetizar essa luz na nossa intimidade, que ela vai alterar a nossa seiva, os valores do subconsciente. Não é que eles vão ser alterados, eles vão ser bem utilizados, segundo uma nova proposta. Então nós vamos oferecer todo um componente que a árvore oferece. Por exemplo, a árvore absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. Então simboliza o que para nós? Que nós vamos receber toda a carga magnética complexa da humanidade por pensamento, palavra e ação, pensamento que afeta o plano mental, a palavra que é indutora e o exemplo que arrasta, nós vamos assimilar isso e vamos devolver o oposto, a outra face. Então aí nós estamos, então, Os três que você falou, palavra, pensamento, palavra e ação. tá, e aí o sentimento não tá, não? Aí não. O sentimento está na base. Quando você pensou, já tem um sentimento que já gerou aquele pensamento. Tá instantâneo. Então, primeiramente, nós vamos trabalhar na vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai, que é a trilogia, né? Eu vou olhar, vou ver o exemplo, vou ver a árvore. A árvore, no primeiro momento, em função do nosso passado, ela vai ser agradável à vista, pelo que ela desperta. É um subconsciente emergindo. Certo? Sim. Mas aí entra o vigiai, porque eu já tenho outros conhecimentos que definem que aquela árvore que é agradável à vista, que oferece o fruto que eu gosto, que para mim é saboroso, eu não posso mais comer. Eu tenho que contrariar o desejo. Perceber por que é difícil mudar e demora? Até que eu comece a gostar do novo sistema. Vou gerar. Porque no início vai ser amargo. Ser amargo, entendeu? Porque eu gosto daquele fruto lá, que é apetitoso, saboroso que eu estou vendo. Mesmo que depois vai me dar de sabor lá na frente. Não é isso? Agora, esse que nós estamos ingerindo aqui, é quando a gente já estudou no Apocalipse, ele desce amargo.
Lembra do Apocalipse lá? Pegou o livrinho, ingeriu o livrinho, aí ele era amargo e tal. Mesma coisa nós estamos falando aqui. Só com o tempo é que ele vai ficar saboroso. Com o tempo, metade de um tempo. Que vai ficar agradável, né? Apurando. Hein? Vai apurando. É porque nós somos espíritos rebeldes, né? Até a gente aceitar, você vê, coloca aqui. E essa o analogia médico também fala, tem não muito a come ver com açúcar, você a come árvore, fiquem pensando em árvore. Aí, peraí, E a raiz, né? já terminar lá, que já começou a falar, velho. Não, é que eu estava falando que pega o exemplo, né, daqui da nossa vida, né? O médico fala, não come açúcar. É, Até você parar de comer o açúcar, e muita gente não para. Tem muita gente que não Porque consegue. é difícil. Vai lá. Imagina. Agora você já imaginou as coisas do sentimento. Se você está acostumado, então a gente tem que mudar e fazer diferente. Porque o processo ele não consiste só nessa dinâmica de que você Tem que mudar. é necessário parar, eu vou parar. Antes fosse assim, fácil. É. Mas a gente tem, por exemplo, o organismo, né? Ele se habitua que para você realmente fazer essa mudança, ele leva todo um processo. Né? Nós estamos falando de comida, né? Sim, nós Sim. falamos de comida, mas eu estou falando assim, para isso, assim, você imagina para coisas que são muito maiores, muito mais elaboradas. A tendência é que realmente elas sejam mais complexas. É Né? por causa da rebeldia do nosso espírito. Nós somos rebeldes. Então, Você vê, se a gente Mudar. precisa se habituar a levantar num horário diferente do que você levanta, mais cedo. Até o seu organismo se adaptar a isso, Exatamente. leva um tempo. sim. Disciplina. Três disciplinas, né? Pensamento, essa palavra e mudança- ação. E para essa mudança, e o Júlio está falando que Tem que ter uma disciplina para cada um, né? encarnações, ué. Agora que a gente Nós vive somos ainda disciplina, até hoje. disciplina 3 vezes. né, Júlio? Oi? É esse tempo que a gente leva, às vezes, várias encarnações para É. que realmente esse processo É porque comece. a gente passa várias encarnações para gostar da ideia. Gostar da ideia. Ser menos rebelde. Depois que gosta da ideia, outras tantas para conseguir mudar. Eu fico Tá pensando entendendo? muito assim, se eu matei no passado, né, vendo esses filmes de guerra e tal, hoje eu não mato. Então eu já vejo que eu já tenho essa mudança. Mas a gente ainda gosta do filme de guerra, não é isso? Eu adoro. Então- Eu não assisto. Mas é só ver. Hoje eu entendo por que eu gosto. Sim. Eu também. Também? Tá dentro, né? Que é o nosso passado. Eu vejo, mas eu fico... Mas eu já não quero fazer aquilo mais. Exatamente. Demora, não E é? quando falar, a gente tem uma caminhada ainda muito longa. A gente é um grão de areia no infinito. Se eu tiver que ir para a guerra convocado pelo país para defender, eu vou. Você está entendendo? Cumprir o dever. Mas não é o que eu quero mais. Certo? É exatamente Então, isso que é o... Então, esse Senhor Deus aí é o eu, é a consciência desperta. Agora, nesse caso aqui específico, nós estamos estudando aqui o Senhor Deus legítimo, que enviou a luz para nós. A luz, nós aqui estamos decodificando essa luz gradativamente, e nós vamos chegar lá nos 10 mandamentos, que é a luz, vamos colocar a luz didaticamente colocada para a nossa vivência. Ó, para desenvolver a luz, basta praticar esses mandamentos aqui, ó, os 10. Isso aqui é como se fosse luz coagulada, luz congelada. Nós vamos praticar. Então, O Senhor Deus, né? o Senhor Deus. Mas o Senhor Deus, ele não fala por si mesmo. Ele fala pelos filhos. Os filhos. E aí, O maior de todos, Jesus, o maior de todos para nós. Certo? Porque Jesus teve seus mentores, seus mestres. Ele também está subindo. Exatamente. Então, nós estamos aqui trabalhando para nós sermos instrumentos legítimos do Criador no mundo. Legítimos. A árvore que vai irradiar. Então, a árvore, ela
esse simbolismo aí associando aí ao homem, o simbolismo da respiração, ingerir a árvore inspira o gás carbônico e solta o oxigênio, então ela está favorecendo o clima, fornecendo para nós o oxigênio, que é o gás que nós precisamos para viver, certo? Nós também, fazendo a mesma coisa, nós estamos alimentando o clima psíquico. Ao nosso redor. Exatamente. Então a árvore saneia a atmosfera. E nós, em tese, se nós conseguirmos colocar em prática o que estamos estudando, nós também vamos sanear a atmosfera psíquica, que é a psicosfera. Vamos sanear. E os primeiros beneficiados seremos nós mesmos, que vamos estar num clima psíquico excelente. Nós estamos irradiando. Então nós estamos imersos num clima psíquico que nasce de nós para o próximo. Então aí nós vamos... A árvore, então, é o símbolo perfeito, porque a árvore produz tudo isso que nós estamos dizendo aqui sem eliminar nenhuma vida. Tem gente que Não é? considera a árvore, o ser humano, como árvores. Sim, símbolo. Símbolos, simbolicamente. A árvore retira a seiva do solo, não sai minerais e não destrói nenhuma vida. Ela faz a fotossíntese e não destrói nenhuma vida. Então a árvore é o símbolo perfeito do homem integral. O símbolo aqui mais perfeito é a oliveira, nós vamos ver isso. Do homem integral, o homem que gera a vida, né? Vivifica, utilizando aqui o termo que nós já estudamos aqui, não é apenas vivente, se alimenta da produção alheia, ele vivifica, produz. O vivificante aqui no texto é o homem do padrão de Jesus. O vivificante é o segundo Adão, e é Jesus. O primeiro Adão foi feito alma vivente, ou seja, o grupamento que chegou em exílio, reencarnou na Terra, alma vivente. Ainda não era vivificante. E o segundo Adão, que é Jesus, esse era vivificante. Tanto que ele vai dizer, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que é essa vida interior, harmonizada, equilibrada, feliz. Uma vida interior que não gera causas complexas, consequentemente, efeitos desagradáveis, que se liberta do ciclo de reencarnações dolorosas, então é o que tem vida abundante. Está no outro padrão de elevação. São os que já têm as virtudes? Todas as virtudes já floradas. Estão operando no campo das virtudes, são os vivificantes. Nós estamos aí a caminho, saindo do nível do vivente e galgando aí lentamente o plano do vivificante, deixando de ser eternos auxiliados para sermos auxiliares. Nós estamos nessa trajetória aí. Então, isso aqui é muito importante, porque a árvore é portadora de elemento de indução segundo o que vige na intimidade de cada um. Então, todos nós, todas as pessoas aqui da Terra, é uma árvore que vai produzir, que vai ser um fator de indução segundo o que vigora na intimidade. Por isso que no
final dos tempos, o trigo e o joio vão ser atados em molhos por afinidades. Aí vão ser separados. Isso. Sintonia, né? Vibração. Sintonia e vibração. Por isso que lá no Apocalipse está sendo dito mais ou menos assim: aquele que é injusto pratica a injustiça ainda, e aquele que é bom pratica a bondade, por causa da separação do joio e do trigo. Quem se arrepender é joio, mas se arrepende, quer se transformar, ele vai começar a integrar o plano do trigo. Mas tem que arrepender e começar a mudar. Arrepender e praticar, não. Começar a praticar a nova proposta. E já pelo menos ter boas intenções. O trigo representando o pão. O pão já foi. O pão que é o fruto da fotossíntese adequada, certo? Que agora é oferecido, que é o exemplo. O exemplo daquela assimilação daquela luz que nós aqui já reconhecemos como a luz do princípio, do luminar maior, que é Jesus. Então nós estamos buscando irradiar esses exemplos, que é o tipo mais perfeito que Deus tem nos oferecido. Naquele cotejo que Allan Kardec fez das mensagens de vários médiuns, constatou a universalidade do ensino, concordância generalizada. Os espíritos eram concórdias. Está vendo os vários médiuns que não tinham como comunicar-se naquele tempo, que Jesus é o tipo mais perfeito. Porque de vez em quando vocês vão encontrar aí, aqui e ali, elementos que não consideram Jesus com essa autoridade. Mas um ensino generalizado e concordante, inclusive o que nós temos recebido aqui na Casa Espírita há décadas, das reuniões mediúnicas, confirmam, não só na nossa Casa Espírita, mas nas várias casas espíritas, do movimento espírita, confirmam que Jesus é o tipo mais perfeito. Então existe uma unanimidade, existe uma concordância. E quando nós analisamos os ensinamentos, nós vemos que aqueles ensinamentos são realmente uma fonte sublime, que diz muita coisa com poucas palavras. Não é? E os espíritos, além do mais, além de terem dito que Jesus é um modelo e guia, na Revista Espírita eles falam que Jesus é da categoria dos Messias, espíritos que atingiram um tão alto grau de evolução que se tornaram infalíveis mesmo na encarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo aprendemos que no cristianismo se encontram todas as verdades, são de origem humana, os erros que neles se enraizaram, e que Jesus é a encarnação de todas as virtudes. Que nós aprendemos com os espíritos amigos. E não é pouca coisa. Não existe discordância quanto a isso. Se nós buscarmos a obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco e outros, Wagner Gomes, por exemplo, nós vamos notar que existe essa unanimidade quanto a esse referencial. Porque se não fosse verdade que Jesus é o tipo mais perfeito, nós teríamos uma controvérsia no movimento espírita. Por quê? Porque nas reuniões os espíritos iam dizer, certo? Aqui, em outras reuniões, então haveria uma controvérsia. Então isso seria um ponto dogmático, se não houvesse a concordância,
seria um ponto dogmático de um grupamento de espíritos que puseram esse dogma, mas não é. Existe uma concordância, existe uma generalidade que vem sendo confirmada. Então esse é um ponto importante para nós aqui. Também, porque se houvesse qualquer divergência, isso seria um atraso ainda na nossa encarnação. Aí nós teríamos que fazer um trabalho de pesquisa, saber quem que é então o modelo e guia. Todo um trabalho que Kardec fez, por exemplo, perguntar para os espíritos, então quem que é? Aí a gente vai e pede para o outro grupo lá de amigos, ó, pergunta aí quem que é o modelo e guia. Pesquisa aí. E assim sucessivamente. Certo? Mas isso é um ponto pacífico, ponto tranquilo. Então não duvidemos, vamos. Não é isso? E ele está do nosso lado, né, Júlia? Estratégia. O método para nós constatarmos a verdade dos ensinos de Jesus é o método experimental científico, que eu quero dizer. É colocar em prática no dia a dia, metodicamente, para vermos se realmente eles são verdadeiros. Como é que nós vamos constatar que eles são verdadeiros? Pela melhoria interior. Transformação interior. A prece também, né? Se nós vamos começando a ter mais paz de espírito, mais tranquilidade, mais equilíbrio, mais resistência à irritação, nervosismo, mais compreensão do próximo, isso é um indicativo de que é verdadeiro o ensinamento. A prova no mundo interior de que praticar esses ensinamentos nos leva para uma transformação para melhor. E uma confirmação. O que é uma confirmação, você não precisa de prova. Então, quando pediram para Jesus prova, não é isso? Não foi? Não pediram para Jesus prova, o que Jesus fez? Ficou calado? Como é que ele vai provar isso para o próximo? Tem como. Porque se ele fornece lá fenômenos, eles vão falar que ele é um prestidigitador. Qualquer mágico, feiticeiro faz isso. Certo? Então essa prova... Então quando João Batista foi lá pedir os sinais, como foi que Jesus respondeu para ele? Os coxos andam, os cegos veem, os leprosos se curam. Que são sinais que você tem que ver. Acho que na mesma hora apareceu um. Não é isso? Apareceu um. Estava endemoniado, né? Jesus curou na frente Sim. do João Batista. Então, a prova são as obras. Então, para nós conseguirmos esse objetivo, alcançar essa conquista, nós vamos ter que praticar. Se não praticar, não tem conquista. Aí a árvore é a figueira. E a encarnação, ela te oferece a oportunidade o tempo todo para praticar. Todos os dias tem circunstâncias, acontecimentos, situações, pessoas, trânsito na via pública que representa aquele conjunto De elementos. para você praticar. Exatamente. Tem uns que são desagradáveis, não são? Desagradáveis? Mas é o testemunho que nós vamos dar ali. O meio familiar é um elemento. O meio familiar. O principal. É. Porque o meio familiar, vamos lembrar aqui que nós aprendemos aqui no capítulo 5, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 5, no item 11, esquecimento do passado, nós vamos encontrar o seguinte, ó. Frequentemente o homem
Consequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Frequentemente. Mesma família, mesmo agrupamento, mesmo país. Eu não tenho necessidade de ficar trocando. Acho que eu vou ter que voltar nessa terra. Você acha que vai, né? Você acha, né? Só acha, né? Porque você tem duas, A minha você família- tem duas opções. Se família você assim, não, ó. se você não voltar para a Terra, você tem duas opções. Ou para o primitivo ou para o superior. Foi aqui mesmo. Se vier pra cá, tá bom demais. Está Que ótimo. seja da mesma família. É regeneração. Ainda tiver alguma coisa para resolver, ela vai ser da mesma família, Mas, entendeu? Agora é regeneração, então é mais fácil. É isso aí. Então, terra é maravilhosa. A gente sim, nós é que transformamos a Terra no inferno. Exato. Exato. Porque a Terra é o jardim que foi oferecido. Vamos estudar aqui. A Terra é o jardim que foi oferecido para nós. Para transformarmos no Éden. Mas nós transformamos a Terra num, Inferno. em grande medida, no inferno para muitos irmãos nossos. Infelizmente. Até literalmente falando aí que o calor está sendo cada vez mais... Não. Maçarico está ligado no mais alto grau. Está só aumentando. Poxa, Quem que está fazendo isso com a Terra? Eu que mandei As fazer. geleiras. Tudo indica que somos nós mesmos. Tudo indica que somos nós mesmos. Antártida. Pelo menos estamos acelerando um processo natural, É. cíclico. Então, por exemplo, Allan Kardec é uma árvore agradável à vista. Não é? Mas tem aqueles que não concordam, Oh, como tem. não é? Combatem Kardec. Acho que Kardec se equivocou. E vai por aí. O Chico é uma árvore agradável à O Chico, vida. então, coitado. À vida. Sofre. Mas tem quem não gosta, Não. não é? Jesus, que é a personificação da árvore da vida, ele é o padrão da árvore da vida, também Também. não agradou todo mundo. Quem não simpatizava com aquelas ideias não considerava Jesus agradável. Muitos, Ainda hoje. e muitos consideraram Barrabás agradável à vista. Isso. É o que está acontecendo hoje. Vai de conforme Nada mudou. tá dentro, né? Então nós estamos vivendo aí um período, de novo, de separação do joio e do trigo, em que nós temos que dar valor para as boas árvores. A árvore boa não produz mau fruto. Toda árvore que produz mau fruto será arrancada. Queimada. Não é isso? E nós não Então nós queremos temos que agradar, né? tomar cuidado com o falso profeta. O falso profeta é a árvore que produz mau fruto. Que já tem o conhecimento que nós temos aqui, o conhecimento do Evangelho, mas não produz os frutos de acordo. Produz os frutos do egoísmo, do orgulho, do ódio, do desamor. Esse é o falso profeta. E nós aprendemos, o Espírito citou aqui, Fala e né? não faz, né? O Espírito citou aqui, através da Paula, o Tiago 2,17. Você se lembra o que está lá em Tiago 2,17? Não. Você lembra? O Espírito citou, já falou Agora? na reunião de sexta-feira. Foi mesmo. O Espírito citou, né? Deixa eu achar aqui. O Tiago. Não, passei do Tiago. Chega, Tiago. Cadê o Tiago? Tiago está aqui, ó, depois dos Hebreus. Então, ele citou, né? Falou da fé sem obra e citou Tiago 2,17. Aquele romano que manifestou, né? Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Que é o que importa.
para um mundo como a Terra, de grande sofrimento, o que importa são as obras. Porque se a fé não tiver obras, é morta em si mesma. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Não vale para nada. É um adorno. Por isso que os Espíritos definem a fé no Evangelho segundo o Espiritismo como que é uma equação prática para matemática, prática para a vida. A fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Não é mais a fé mística. É diferente. A fé é a vontade de querer. Querer o quê? Porque nós operamos, vamos lembrar, nós todos operamos na vida segundo a fé natural. O que é a fé natural? Nós estamos andando pelo centro da cidade e um de nós fica olhando para o céu para ver se vai cair uma marquise na cabeça da gente. É isso que é assim que a gente anda? Para ver se vai cair algum utensílio de algum daqueles prédios, daquela janela? Não, a gente anda confiando no sistema. Isso é fé natural. Ao atravessar a rua, a gente confia no semáforo. Isso é fé natural. Certo? Agora, a nossa fé natural, a nossa crença natural, é no materialismo, é no egoísmo. A gente segue naturalmente os impulsos do coração, acredita tranquilamente nos impulsos do coração e os atende de forma cega. Então é a fé cega. Inabalável. Nós estamos aqui para mudar. Nós estamos aqui para mudar essa fé natural, aplicando o ensinamento, que vai contrariar todo um sistema que eu já trago dos milênios, dos pressupostos, das ideias, que eu tenho que aplicar, então, a vontade de querer que esse ensinamento seja concretizado. A fé é a vontade de querer que o ensinamento seja a minha verdade e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação pela prática desse ensinamento. Fé raciocinada. Fé raciocinada. Que no início vai contrariar os impulsos. Até escrito aqui, até aqui no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que fala do dever. O dever. O que o Espírito fala do dever? Estou estudando esse livro. O dever, de princípio, o dever é difícil de ser cumprido porque ele contraria os impulsos do coração. Estou falando disso. Que a gente segue o impulso do coração, a gente quer seguir o impulso do coração, que esse impulso do coração representa toda uma prática milenar, que nós gostamos de fazer, que nos dá satisfação, nos dá prazer, muito embora toda vez que a gente desencarna, a gente no mundo espiritual cai na situação difícil. Aí a gente reencarna na pauta da lei da atração magnética. O que eu estou dizendo aqui? Que é aquela reencarnação sem preparação, entre aspas. Sem preparação pelos técnicos da misericórdia, mas ela foi preparada por mim ao longo do tempo, com as minhas ações. Então eu desencarno, vou me associar como espírito desencarnado aos encarnados que já fiz, daqui a pouco eu reencarno. Sem saber como. Jesus falou assim: que é a reencarnação na base natural. bem-aventurados, né, os aflitos, porque serão consolados, não é isso? Sim. Então, se eu nasci, se eu sofro numa encarnação, a probabilidade é que eu vou ter uma experiência, uma vivência, para fortalecer
meu espírito, para eu não cair mais naquelas mesmas coisas e assim por diante. Não é isso? Que é assim que a evolução se dá? Só que nós repetimos os erros em várias existências. Aí entra a expiação. A expiação, Deus não apressa a expiação, sabe esperar. Ele te dá a oportunidade para você mudar. Aí você vem uma encarnação, vem duas, vem três, vem quatro. Se não mudou, a próxima vem uma expiação. Porque essa expiação é para te ajudar a mudar. Aí você espia mesmo. Aí você para, você vai cair no leito de dor lá, paralítico. Você não consegue mais atender aquele desejo seu irreverente que você tinha. Você vai depender da misericórdia do próximo. Percebendo? Muda. Alguma coisa. Esse Não é? a gente pensa. Então, bem-aventurado o aflito é aquele. Primeiro é o que está sob aprovação, ele tem resignação e paciência, ele é bem-aventurado. Os humildes. Se ele tiver resignação e paciência, ele é bem-aventurado. E se ele estiver na revolta, no desespero, ele não é bem-aventurado. Agora, o aflito, propriamente dito, que é bem-aventurado, é aquele aflito por se transformar, domar as inclinações más, que luta consigo mesmo, que consegue refrear um desejo. Esse é bem-aventurado. Que tem vontade, né? Ele está aplicando a vontade de querer mudar. Então, é muito difícil. A evolução é muito lenta, não é fácil, não. Não é? Por isso que nós estamos aqui quebrando a cabeça aqui para estudar esse assunto. Quebrando a cabeça para evoluir. Quebrando a cabeça para evoluir. Bem que a gente tá É gostoso estudando. mais estudar esses. Florinda, acorda? Agora é colocar em Ela prática. vai achar que eu tô dormindo mesmo. Não, eu tô falando que Não, tá aí você pensando. falou para acordar, eu vou ler para ela logo, né? Você tá pensando? É. E o Senhor Deus fez botar da terra toda árvore agradável à vida e boa para comida. Então veja bem, toda árvore, no mundo de prova e expiação, acaba que toda árvore é boa para comida, porque você vai ter a árvore que é escândalo necessário. Você precisa dele. Você aprender a não comer mais daquilo. E ele acha graça. Você está entendendo? Para aprender. Aí você quer comer, então você come. Come. Não é? Tem livre-arbítrio. Como é que Deus pune? Vamos estudar o livro dos Espíritos? Como é que Deus pune? O mal é seu próprio remédio. O Kardec dizia, mal é seu próprio remédio, né? Mas os Espíritos aqui na questão 964, eles são mais didáticos, viu? Ele diz assim, ó, 964, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Que número que é meia? 964. Nove. Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? O que vocês acham? São ou não são? Repete para nós, Júnior. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Com convicção ou sem convicção? Você falou não aí. Convicção. Com convicção? Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência do excesso. Eis aí a punição. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Punição é o resultado da infração da lei. Não é nenhuma medida punitiva de fora para dentro. E aprofundando o assunto com o céu e o inferno, que fala das penas e dos gozos, a gente aprende que a punição já está
entranhada na imperfeição. A punição já é componente da imperfeição. Porque a imperfeição, ela é o desvio da lei natural. Perfeição é o desvio da lei natural. Então nós temos 10 leis naturais. Isso que a gente aprende. Que são os instintos. A lei de conservação, o instinto de conservação, está lá na questão 700 e pouquinho, no início lá da lei de conservação. Instinto de conservação. Tá? O instinto de conservação é um direito natural de todos nós. A conservar os bens materiais. Mas, segundo a recomendação dos espíritos, em família. Acumular o dinheiro para você ter uma previdência no fim da sua existência. Está lá no livro dos Espíritos. Então, o uso adequado da lei de conservação está na natureza. Porque nós desenvolvemos o instinto de conservação para evoluir, progredir, conservar o que é melhor e ir avançando. Nós agora aqui estamos exercitando o instinto de conservação para conservar ensinamento. Eu, por exemplo, debulhei lá os estudos do Honório Abreu e fiz esse resumo aqui. Então, lei de conservação. Para conservar. Foi aplicar. Então, compartilhando. Certo? Agora, quando eu desvio da lei de conservação, eu quero conservar tudo só para mim, eu gero o egoísmo. Você ia guardar para vocês tudo. Não, isso aqui é um ensinamento que eu não vou dividir com ninguém. Isso aqui é extraordinário. Eu vou estudar isso aqui e vou ficar olhando todo mundo de cima para baixo. Assim, vocês não sabem nada. Eu estou pedindo para ela, Não é? estar aqui. Não é? Estou fazendo aqui Vou uma fazer uma cópia. brincadeira, né? Faço assim. Vou estudar isso aqui, vou olhar todo mundo de cima para baixo. Assim, esse povo aí não sabe nada. Ó. Olha o que eu estudei lá agora. O povo não sabe nada. Estava lá. Não é? Não, mas nós estamos aqui quebrando a cabeça para divulgar, compartilhar. Não é isso? Então, o mau uso da lei natural acarreta o desvio. O desvio é o sentimento distorcido, que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que em si mesmos tem um conteúdo desagradável. Por quê? Se eu me entrego ao egoísmo, eu vou desenvolvendo cada vez mais orgulho, ganância, ambição desmedida, e isso tem uma carga de sofrimento natural. Inveja, ciúme daquele que tem mais do que eu, inveja de quem tem mais do que eu, avareza, mesquinhez, olha Só uma coisa ruim. tudo por causa de um desvio no bom uso adequado. Então aí começa o sofrimento interno. Então, Ela sofre, mas não enxerga, né? o espírito começa a sofrer primeiro na existência o resultado das suas imperfeições e depois na vida espiritual. Está lá no livro do Céu e Inferno. Porque na vida espiritual ele vai lidar com a realidade daquilo que ele elaborou no mundo interior. E as conexões com os espíritos que lá estarão aguardando. Aí é o verdadeiro sofrimento. Essa hora aí. Então é o sofrimento exterior, porque o interior já está dentro, já está... Aí vai se acrescentar tudo isso lá no mundo espiritual, revolta, desespero. A permanência no umbral é Quando isso não leva o elemento ao suicídio na vida física. Se ele tem uma perda material catastrófica. Então, quando os espíritos falam aqui, né? Ele traçou um limite às enfermidades, muitas vezes a morte, são a consequência. Então, a punição é resultado da infração da lei. O que é a infração da lei? O mau uso dos instintos naturais.
Aí a ambição desmedida, o egoísmo, o orgulho de várias pessoas associadas coletivamente geram a desigualdade social, que nós já aprendemos aqui que não é lei da natureza, perceberam? Então é desigual. Percebeu por que a desigualdade social não é lei da natureza, é obra do homem? Porque ela é o resultado lógico desse movimento, falso movimento da alma. Não é de Deus, é do homem. Do homem. Então, desigualdade social. O Kardec perguntou sobre isso, né? Vamos ver como a doutrina espírita é coerente. Então, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. Porque é obra do egoísmo. E suas consequências. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Então, desigualdade não é lei divina, eterna. É lei transitória que o homem impôs sobre a criação. Mas nós temos que reparar, reajustar o desvio. Por isso que a gente renasce no mesmo meio. Mesma sociedade, para se transformar e transformar a sociedade. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga, mas tem aqueles que combatem os movimentos que querem diminuir a desigualdade social. Tem os que combatem. Ou vocês nunca perceberam isso? Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Mas tem aqueles que combatem. Nós já temos falado muito disso aqui no nosso estudo, de forma até repetitiva. Quando que ela vai desaparecer? Desaparecerá quando o orgulho e o egoísmo deixarem de predominar. Vai restar apenas a desigualdade do merecimento, que não é desigualdade social. Desigualdade do merecimento não implica em desigualdade social. É só uma desigualdade hierárquica. Nós temos exemplo no nosso lar. O governador ele não tem mais propriedades do que os outros residentes do nosso lar. Ele não vive no palácio. Ele é o que mais trabalha. Não é? Então, desigualdade do meio. Ele tem autoridade moral hierárquica acima dos outros. Mas não tem diferença social. Não faz uso, né, disso. Não tem. Porque ele não precisa. Exatamente. Necessidade mais disso. Não precisa. Está acima disso. Aqui na Terra que nós geramos esse sistema que eu tenho que ter mais posse. Não é isso? É. Aí todo o sistema vai sendo elaborado. O sistema de superioridade baseado no questões raciais, questões econômicas. Por isso é que eu digo que nós transformamos o jardim, que originalmente era um jardim, no inferno. Porque quando a Terra era um jardim, lá nos primórdios, dos homens primitivos, não tinha desigualdade social, tinha desigualdade hierárquica. Tinha lá as lideranças. Plano espiritual. Não, na Terra, no homem primitivo, não tinha desigualdade social, todos viviam da mesma forma. É, na miséria, né? Tinha Não, a liderança que tinha ascendência moral lá, o líder, Caçar. mas ele vivia junto com os outros, morava junto com os outros. Então não tinha desigualdade social. Nessas tribos indígenas, o cacique vive igual todo mundo. Sim, Só ele tem mais, parece, conhecimento. sim, sabedoria. é a igualdade natural. Aí o homem, à medida que o espírito vai evoluindo, ele começa a desviar, não todos, uma certa parcela deixa a evolução em linha reta, que a evolução em linha reta não é aquela de ser bonzinho desde o começo, não, tá, gente? Está lá bem escrito a evolução, depois o livre-arbítrio. Evolução em linha reta é aquela que você vai usando adequadamente os instintos naturais, de acordo com o tempo, a época. É. Certo?
A garantia Na época dos Deus é homens Deus. primitivos, tinha que matar para sobreviver. Bem natural. Mas depois que nós começamos a conhecer a lei, não matarás e continuamos matando, aí já é o desvio. Já é o desvio. O discurso do Trump foi sobre isso hoje. Amigo, então nós vamos interromper aqui, que nós já chegamos no final. Semana que vem continuamos.